Olá, meu nome é Cláudia Scharf e eu vou apresentar um trabalho, uma pesquisa chamada Florilégios e Metamorfoses sobre o trabalho de artistas mulheres. Esse artigo vai abordar a pintura de flores e insetos, sobretudo a produção de artistas mulheres nos séculos 17, 18 e 21. É o resultado da minha pesquisa de doutorado, onde eu estudei especificamente um conjunto de ilustrações de flora e de fauna realizadas durante o governo de Maurício de Nassau no Brasil, holandês, no século XVII, conhecido como Libre Príncipes. 2 volumes encadernados com desenhos e pinturas realizadas entre os anos de 1637 e 1644 por artistas e cientistas de sua comitiva. Durante essa pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente o trabalho e a história de pintoras e ilustradoras que não entraram diretamente na minha tese, mas que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Para abordar esse universo particular e quase desconhecido, eu fundamento meus argumentos de um artigo de 1991 do historiador de arte David Friedberg, que trata do preconceito histórico com a ilustração científica e da invisibilidade da produção artística feminina na historiografia da arte. E eu finalizo analisando o trabalho da artista contemporânea Carla Melanias, relacionando a tradição norte-europeia de pintura de florilégios, demonstrando a vitalidade e a atualidade desse gênero de representação. A origem da pintura de natureza morta remonta à antiguidade, sendo também uma forma de representação no Oriente ainda pouco conhecida em nossa cultura eurocêntrica, mas que acredito ter influenciado, através do comércio ultramarino dos séculos XVI, XVII e XVIII, esse mesmo gênero no Ocidente. Na Coreia, por exemplo, esse gênero de pintura foi estabelecido pela pintora Shin Saindang no século XVI. Ela realizava delicadas aquarelas de plantas e insetos, além de ser calígrafa e poeta. Então, eu apresento para vocês essa obra dela. Ela viveu entre 1504 e 1551 na Coreia, e vamos ver várias semelhanças com as outras obras que eu vou apresentar aqui de outras mulheres. Entre elas, Maria Sibila Merian, essa obra, então, que é uma aquarela sobre velino, que é um pergaminho de vitela, que foi realizada antes da viagem dela para o Suriname. No Ocidente, foi apenas no século XVI que a natureza morta se tornou uma forma autônoma de arte. Antes disso, as flores apareciam regularmente como parte da decoração das bordas das páginas, contornando manuscritos medievais, iluminuras requintadas no detalhamento floral e na acurada delineação de plantas, justapostas a uma sensível composição na página. Florilegios, do latim florilegium, que quer dizer compilação de flores, foram produzidos na Europa, particularmente na França, na Alemanha e nos Países Baixos, durante o século XVII, refletindo o aumento do interesse em ciências e filosofia que prevalecia na época. Então, vejamos esse exemplo de florilégios, cuja autora é a Maria Sibila Merian. Merian, que viveu no século XVII, teve uma vida incomum e emocionante, viajando para o Suriname, na época colônia holandesa, em 1699, com sua filha mais nova, para dar continuidade a seus estudos botânicos e entomológicos. Ela cruza o Atlântico, sai da Holanda e vai para a América do Sul, com a sua filha mais nova, para ir para a floresta pesquisar a sua grande paixão, que eram as borboletas, e a sua metamorfose. Quando ela volta para a Holanda, ela publica então seu livro Insetos do Suriname, e esse trabalho revolucionou a zoologia e a botânica da época, deixando as bases para a classificação de Linneu no século XVIII.
Ela foi precursora de muitas mulheres ilustres que se tornaram profissionais nessa área restrita da pintura no Ocidente. Cito algumas aqui e enfatizo Nuremberg, na Alemanha, que se tornou um importante centro de arte botânica. Aqui é uma gravura em cobre do livro Insetos do Suriname, também de Merian, né? Era muito comum nessa época, quando os livros eram publicados em PB, né? Essas gravuras, que houvesse encomenda de alguns exemplares que eram coloridos à mão, ou pelo próprio artista, ou por um outro artista contratado e normalmente supervisionado pelo autor da obra. Nesse artigo que eu utilizo de David Friedberg, de 1991, ele levanta várias questões que têm sido negligenciadas pela história da arte, que fizeram parte do universo da minha pesquisa sobre ilustração científica no Brasil holandês no século XVII. A longa história da ilustração botânica nos Países Baixos, o elemento descritivo na arte holandesa apontado por Svetlana Alpers em seu livro de 1999, a relação entre descrição e fantasia na produção de imagens do Novo Mundo, a contribuição feminina esquecida e desprezada no universo acadêmico patriarcal, o comércio ultramarino holandês e seu impulso à arte, aos comércios e à ciência, à arte, aos museus e à ciência, o desenvolvimento de jardins e herbários, a relação entre descrição e arte, entre atividade artística e científica, a importância da administração de Nassau, sua comitiva científica e as publicações que ele patrocinou, e a falta de informações sobre os tipos de conhecimentos incorporados em pinturas, gravuras e ilustrações de livros holandeses. Friedberg aborda ainda a marginalidade da ilustração científica na historiografia da arte e a invisibilidade do trabalho de artistas mulheres. Por exemplo, a incapacidade de situar Merian dentro do grande progresso da arte é inteiramente sintomático de uma visão patriarcal. Nesse caso, essa incapacidade é ainda mais agravada por uma visão da ilustração como atividade menor, em geral, e do desenho de história natural como uma atividade predominantemente feminina. Aqui eu apresento mais uma obra, uma pintura com óleo sobre tela, de uma outra mulher, também do século, já do século XVIII, 1700, né? E que trata mais ou menos da mesma composição, né? Pintura de flores, florilégio, com esse fundo escuro e com a representação também de insetos. E o mesmo cuidado no detalhamento, na descrição, né? Em tentar mostrar o tema de uma forma mais verossímil possível. O grande cuidado que se tem na Holanda com essa abordagem, né? Descritiva. Eu concluo apresentando o trabalho da artista visual Carla Melanias, que eu conheci quando entrei para o doutorado em artes visuais na UFBA em 2015. Assim que eu vi as suas escanografias, eu percebi uma forte conexão com as pinturas holandesas do século XVII que eu estudava. Então, esse trabalho da Carla é uma escanografia. As artistas citadas nesse artigo e Carla retratam insetos, pássaros e lagartas em simbiose com as plantas onde habitam. Apesar de separadas por quase 3 séculos no tempo cronológico no qual operamos culturalmente, as experiências e as obras dessas artistas são extremamente sincrônicas e próximas. Na observação precisa daquilo que normalmente não é notado, na escolha do tema, no uso da técnica mais apropriada para a expressão de sua poética, na relação do profundamente pequeno com a imensidão, na interconexão dos seres vivos, interdependência, união, coabitação, doação, no ciclo vida, morte, renascimento, na conexão da efemeridade da vida com a infinitude do cosmos. Aqui, então, apresento as minhas referências usadas para essa pesquisa e para esse artigo. Agradeço a audiência e estou à disposição para perguntas, dúvidas. Obrigada.